preparação física, nós no último jogo com o Altos praticamente rodamos a equipa praticamente toda, só o Du fez 90, porque sabíamos que, por exemplo, com o estadual não pode jogar. Mas aí está, é mudar a chave, mas é um título, é uma final em casa, apelar e pedir que a ilha esteja cheia para nos apoiar desde o primeiro minuto, e queremos muito ser tricampeões, é mudar o foco, mas não deixa de ser, é mais um jogo e nós estamos de competir. Agora ter noção que é um jogo sem margem, é uma final, e queremos muito ser tricampeões em casa. Deixa eu aproveitar a última pergunta do querido Juan, lá da Rede Globo. Um abraço para ele, um abraço para Jorginho Peixoto também, da Bet Nacional, fazendo um trabalho extraordinário, que, conforme foi dito aqui, até o Magrão, né, está indo para os jogos, para as arquibancadas, está arretado. Mas, assim, eu fiz uma menção disso daqui, né, em cima dessa preocupação que eu tenho, e pergunto para vocês, se quiserem destacar alguma coisa da coletiva, fiquem à vontade, mas o Sport, com este elenco, aguentará jogos na forma reativa, jogos na forma defensiva? Marcar cansa mais do que propor jogo. Neste sentido aí, o que é que vocês me dizem aí? Eu acredito que sim, Alessandro. Eu acredito que dá para a gente, porque não são todos os jogos, mas vários jogos a gente vai precisar de uma postura parecida dessa com o São Paulo. Eu destaco que eu senti no Pepe na resposta de algumas perguntas, é quase que dava para fazer um pouquinho mais, para o que estava planejado, o que a gente estava armado, principalmente no contra-ataque, numa transição rápida e finalização, que dava para a gente ser ainda mais perigoso. E isso a gente viu, principalmente ali na parte final do primeiro tempo, quando as jogadas vinham para a gente e muitas vezes terminavam no erro de passe, numa precipitação, numa ansiedade, e a gente não conseguiu chegar com qualidade para finalizar. Então, eu senti isso nele. Eu acho que a gente pode melhorar também na bola parada. Você vê que Barleta conseguiu cavar uma falta importante ali. No primeiro tempo também, o Lobato conseguiu cavar uma falta. E as duas foram ali na barreira e uma até depois sobrou para Hereda. Mas essas faltas, elas precisam ser melhor também para não terminar na barreira, esse tipo de coisa. Que é muito difícil na Série A a gente chegar numa fase decisiva do campo. Quando a gente chega, a gente precisa ser mais efetivo. Então, o que eu observei na entrevista dele é isso, que eu senti nele, que a gente estava armado e podia fazer um pouco melhor até do que foi feito contra o São Paulo. E aí a gente tem peças de reposição que são interessantes. Como eu disse na última vez que eu participei aqui, sobre a dupla de volantes. Rivera é titular absoluto, obviamente, mas a gente tem aí o Duqueiroz e o Zé Lucas como segundo volantes, que serão importantíssimos em vários jogos, porque são dois jogadores com muito fôlego e que jogadores que marcam, e Zé Lucas ainda com a qualidade para quebrar linhas, ele consegue dar um passe melhor até do que o Duqueiroz. E a gente tem ainda para entrar, eu vi o pessoal dizendo, o São Paulo não tinha 5, na verdade o São Paulo não tinha 2 grandes titulares, o Lucas e o Oscar, que tem uma qualidade, com certeza, mas a Série A é isso, gente. Vai ter jogo. Vai ter jogo. E que você não vai ter o time completo. A gente não tinha Tenso, que podia ser importante ontem. Não dá, desculpa, Valfrido, para a gente desmerecer esse empate da forma que foi. Exato. E que estava o clima, entendeu? Eu não vejo. Mas Veja, sem fulano e Beltrano. Porque você vê esse jogo reativo de marcação. A gente ainda tinha Tenso, que poderia fazer uma substituição melhor. A gente tinha Tite Ortiz, que poderia ter sido uma substituição melhor. A gente tinha Paciência, que para entrar no lugar de Pablo, em dado momento, já que Pablo não aguentava o jogo todo, seria uma substituição melhor do que o Arthur Souza. Então a gente também estava com desfalques. A gente poderia ter mantido o nível do time e nas substituições a gente acabou caindo um pouco. Então eu acredito que com as peças que nós temos, mas é importante ressaltar, como o Anderson falou, a gente não pode fechar a janela para oportunidade. A gente acredita que ainda precisa de um zagueiro e a gente ainda precisa reforçar a lateral, principalmente a lateral esquerda do Sport, para a gente ter uma Série A sem tantos percalços. Não vamos esquecer que a gente está nesse momento sem lateral, porque o Cariús teve a questão da concussão, graças a Deus está bem, mas tem a questão do protocolo, e o Dalbert ainda está se recuperando. Então, a gente precisa de mais gente nesse lado do campo. Pois é, meu querido Wendson, como será, né? O Sport aguenta esse ritmo de jogo reativo, de marcação durante esse Campeonato Brasileiro, porque
primeiro jogo, mas são vários jogos, né? Como o Valfrido falou, tem jogo que vai ter que propor, tem jogo que vai ser reativo, mas a ideia dita, inclusive já foi dito na última coletiva, na última entrevista do zagueiro do Sport, o Chico, de que o Sport vai, o objetivo principal é se manter. Quem quer se manter vai jogar muito reativo, né? Não vai arriscar muito, não. Eu vou reativo, vou em casa, a regra pelo menos é essa, grosso modo. Antes de você responder, deixa eu mandar um abraço aqui para meu querido Valdir Batista. Olha o nome do cara, nome de craque, né? Trabalha lá na JSL, tá vendo a gente aqui lá no Cabo de Santo Agostinho. Tá matando trabalho, será? Tá não, né? Um homem sério não ia matar, não. Tá ouvindo a gente, eu acredito. Bota o fonezinho de ouvido. Fonezinho, né? A chefa dele lá também, não vai ver, ou faz que não vê, não sei. Mas é brincadeira. Meu querido Wendson, um abraço, Valdir. Obrigado aí pelo carinho, meu irmão. Se quiser fazer um pix, se quiser também fazer aí algo, né? Antes do Edson falar, também vou mandar um abraço. Você tocou no nome que foi muito importante para a gente. Jorginho Peixoto. Então, Jorginho, eu queria deixar um agradecimento aqui em público, né? Porque o que você fez, você está nessa posição que você está hoje em dia aí na Bet Nacional, sendo parceira do esporte, é muito importante para corrigir, inclusive, alguns rumos. Magrão do jeito que saiu e agora ele sendo reinserido na vida do esporte, acho que corrige um rumo, corrige uma injustiça que tinha entre esporte e Magrão, que agora vai ser muito melhor esse encerramento. Com a Leões de Sampa, eu nem preciso dizer, o carinho que você tem conosco, o que você proporcionou, é algo inesquecível para todos nós. Então, muito obrigado mesmo aqui para você. E ainda, como ele está cuidando lá do Lollapalooza, ele ainda saiu do Lollapalooza, apareceu lá no consulado. Valeu demais, viu? Babão. A gente tem que, pelo menos, paparicar as pessoas certas que fazem pelo esporte. Então, tem que fazer. Jorginho, isso aí não tem problema nenhum. Jorginho, meu irmão, cadê você aqui com a gente? Porra, tá farrapando, meu velho. Vem assim, bora pra cá. Gente boa, da melhor qualidade. Enfim. Wendson, bora voltar pro papo aqui. Aguenta, meu irmão, forma reativa até o final. O esporte, né? Aguenta, né? Não aguenta, não. O Valfrido pontuou algo interessante aí, né, que de fato o esporte hoje no elenco tem peças, né, para repor aí alguns jogadores hoje que são considerados titulares, e aguenta sim, Alessandro. Eu acho que a Série A, na minha opinião, é um pouco diferente da Série B, né? A gente na Série B a gente encontrava muitos times fechados, retranca, mas a Série A os times eles atacam mais, tem um meio-campo ofensivo mais qualificado, mas em alguns momentos da partida também existem essas brechas que deixam, né, muitas das vezes aí os times chegarem à frente, né? Então eu acredito que o esporte consegue sim desempenhar esse bom papel aí, né, nessa questão de marcar, e tem peças, claro que a gente, como a gente já apontou, tem alguns setores que precisam de serem reforçados e a gente espera por isso, mas o esporte hoje tem algumas peças, principalmente no meio campo, tem um Atêncio que está voltando, tem o próprio Tite Ortiz também, né, que iniciou a temporada aí com a lesão, mas que já está em transição física e daqui a pouco já vai estar à disposição do professor Pepa. Então, na minha opinião, o esporte consegue sim aí desempenhar esse bom papel nessa questão, nessa forma reativa aí, como você pontuou. Valdir Santana, só mudou o sobrenome, né? De Batista, que me foi para o Internacional de Porto Alegre, que eu conheci e bati bola com... Não que eu joguei, viu, gente? Pelo amor de Deus, Batista eu era menino, era craque de seleção brasileira. Batista, que foi do Internacional de Porto Alegre, Merica quebrou a perna dele na Ilha do Retiro. E se não quebra aquele Internacional na Ilha do Retiro em 70 e... Porra, agora lascou. 78, eu acho. Me lembra a galera que é mais experiente. Merica quebrou a perna do Batista na Ilha do Retiro. Aí eu fui bater uma bola depois de décadas, né? Pelada com Tafarel, Batista e Renato Gaúcho. Eita! E comeram o drible meu, viu? Comeram o drible meu. É porque eu não tenho... Não tinha celular na época para provar, agora o cara fala o que quiser, né? Porto Alegre, aplaudido de pé pela galera lá. Aí o Paraíba, um caralho lá tirando onda. É Pernambuco, porra. Mas enfim. 1960, Valfrido. 60, um cacete. A gente não era nem nascido, né, Valfrido? Mudou o sobrenome para Santana, que também, né, da Ilha do Retiro, e agora está no céu lá, jogando o seu futebol e olhando para o Leão da Praça da Bandeira. Cara,
O que vocês falaram, né, compactou de tudo aí, já tinha dado minha opinião da questão reativa, agora precisa contratar. Precisa contratar, conforme a gente vem falando, assim como os outros vão contratar, né? É o Campeonato Brasileiro. Então, e o Sport está de olho, claro, sempre no mercado e esperar a janela para poder essa galera nova que vai chegar aí. Zagueiro está de olho, lateral está de olho, aliás, em outras posições também, mas o principal é isso aí. O Sport está muito bem alertado sobre esse tipo de situação, tá? Outra cosita mais aqui, bora falar do que a questão do DM do Sport Clube do Recife. Nessa semana que o Sport joga contra o Retrô, campeonato pernambucano, e em seguida pega um tal de Palmeiras, né? Galera, tá faltando like, eu tô olhando aqui agora, por isso que eu gaguejei, eu tô meio que observando aqui as histórias. Dá like agora, aproveita e vem para cá, tá bom? Vamos falar então de departamento médico e aproveitando para se despedir da galera da rede social, tá? Vem para cá, para a rede social, e na rede social, né, no caso por YouTube, não na rede social, é que você vê o nosso canal. Vem para cá, faltam menos de 3 mil, 2 mil e pouco, eu estou dizendo 3 mil, mas exagerando. Faltam 2 mil e poucos membros aqui com a gente para a gente chegar aos 100 mil inscritos, tá bom? Um abraço! Pronto, saiu agora a rede social, exclusivamente para o YouTube. Gente, bora falar então do departamento médico e segue sempre a regra da responsabilidade minha aqui com relação à informação. Temos uma semana para o jogo de domingo, tá? Uma coisa já é certa, né? Não vou chover no molhado, porque pode ser que alguém não esteja aqui. O único, assim, que eu cravo, o único não, mas vamos lá. Eu não vou cravar, não, mas assim, o único que a gente diz, me expressei mal, que está fora mesmo da partida por causa do protocolo é o Cariús, né? Já é conhecido, o protocolo está fora. A CBF, conforme eu disse, eu entrei em contato já com o pessoal lá do esporte para saber literalmente a regra, como funciona. Vai que alguém não sabe, mas no geral, saiu o camarada que está como médico do esporte ou de qualquer clube, percebeu qualquer reação que dê entender que é uma concussão, dúvida de concussão, qualquer coisa ali naquele momento, ele pede, levanta a mão, chama a ambulância, e os dois times, não só o Sport, como foi o caso, mas como adversário, terão direito a uma substituição a mais. E houve isso aí. É obrigado sair dali e não vai para o vestiário, não. É obrigado por causa de regra médica, concussão, claro, e também por causa do ordenamento jurídico do campeonato, né, desde o ano passado, e dali para o hospital. É obrigado também no outro dia, e a CBF já entrou em contato com o Sport no outro dia, foi no domingo, para saber todos os documentos, né, de médico, tudo direitinho com relação à concussão ou não. Na dúvida, ultrapasse. É o caso da medicina aí nesse sentido. Vamos lá, e o atleta foi. Foi uma bolada, né, pelo que foi contado, e não teve problema algum. Ele está bem, né, voltou depois, etc, etc, etc. Mas, se é concussão ou não, o que vale é o pedido do médico naquele momento para concussão, tá? Concussão. Na dúvida, pronto. Então, leva. Então, pediu o direito para concussão, para socorrer o colega. São 5 dias o atleta fora de jogo. Com isso, como todo mundo está sabendo, né, ou a grande maioria, o Cariús está fora do Campeonato Pernambucano. Nem que ele esteja melhor do que todo mundo, física, tática e técnica, a CBF não viabiliza a entrada dele dentro desse contexto do Campeonato Pernambucano. Ele volta pelo que eu estou sabendo, tá? Ele já estará apto pelos 5 dias, né? E pelo que eu estou sabendo aí, das melhoras, pelo menos a gente soube aí, não com as palavras técnicas, mas a gente tem várias, né, formas de se informar. A Cariús deve estar de retorno já contra o Palmeiras, tá? Paciência. Também, como eu não tenho as palavras técnicas, a gente falou de primeira mão aqui, numa live de plantão na sexta-feira, né, onde conseguimos alcançar mais informações e imagens do treino, claro,
com responsabilidade, cortando direitinho, só mostrando o que realmente não pode prejudicar, mas a gente viu várias situações dentro do contexto, inclusive o Atencio fazendo a questão da parte física, mas o Paciência, se eu fosse apostar agora que Paciência nessa semana, eu acho, não vou cravar aqui, porque sempre eu digo, eu não cravo o corpo de ninguém, nem o meu, com 53 anos, mas o mais lúcido que eu digo aqui é que Paciência está fora de quarta-feira e de domingo, tá? O mais lúcido que eu acho aqui é o Paciência fora. É pouco provável, eu diria, o Paciência estar nessa semana. Outro que deve estar... esse está na dúvida, pelo que eu soube, né? Se vai ou não, vai depender dele, está na transição física. A gente tem imagens aqui, enquanto eu falo, tem imagem eu não boto, né? Eu sou... Pronto, imagens aí do próprio atleta, do Atencio jogando. Se a gente tem privilégio, né? Às vezes eu me abestalho e não mostro as coisas aqui. Então, Atencio treinando. Esse treino aí foi de sexta-feira, era 1h da tarde, o treino com todo mundo foi de 2h da tarde, então a gente já estava ligado nisso daí. O Atencio só depende dele, da transição física. Lembrando, o Atencio durante eu acredito que 30 dias, se eu não tiver equivocado, me corrijam aí, o Anderson, o Valfrido, o torcedor rubro-negro, durante esse, vamos arredondar para 30 dias ou um pouquinho mais, ele não fez nenhum exercício físico. Então, tu imagina o que é um jogador profissional, no ritmo que ele estava, de repente passar 30 dias sem conseguir fazer um exercício que melhore a condição física dele. Tendo em vista, porque o dedo midinho, que a gente chama, né, o dedo pequeno, aquele da ponta do lado de fora do pé, não conseguia nem calçar um sapato, uma chuteira, nem nada. Então, ficou 30 dias aí, arredondando, né, o tempo que ele ficou, sem se exercitar. Então, está retomando um atraso de 30 dias. Portanto, há uma chance de ir para o banco no domingo? Acho que existe, mas para quarta-feira, enfim, vai depender, né? A transição física, a gente não sabe. Com relação à lateral, já que o Karius não vai, tem um Dalbert, está com problema de panturrilha. Me corrige, tá, gente? Se eu der uma informação aqui que, pelo amor de Deus, não esteja dentro do contexto aqui, que a mente também às vezes falha, Dalbert, para mim, a exemplo, aí já imagens do treino normal, né, que aconteceu, deixa eu voltar para cá. Então, panturrilha direita, Dalbert. Pronto, então obrigado pela confirmação, mas o Dalbert, a exemplo do Paciência, para mim, tá? Não estou no corpo dos outros e a informação pode ser ainda um pouco cedo para o que vai para lá. Mas aqui a gente adiantou algumas outras informações em que aconteceram, se confirmaram, né? E eu, numa bet hoje, bet nacional, que é de Jorginho, que vai patrocinar a gente aqui, né, Jorginho, daqui a pouco. Eu não apostaria no Dalbert jogando nessa semana e não apostaria, no caso, no Paciência para essa semana. Porém, como eu lembrei, né, o Karius está de volta no domingo. Está apto a jogar no domingo pelas informações que eu estou tendo. O Karius deve voltar no domingo, que é quando ele realmente, juridicamente e fisicamente, já está de boa. Mas a turma está aguardando, né? Não é assim botar para treinar logo, porque foi sábado, hoje teve domingo, hoje é segunda, né? 2 dias e meio, mais ou menos. Então está nesse protocolo aí para liberar ele em seguida, né? Tudo direitinho, ele vai para o jogo do domingo contra o Palmeiras, eu acredito. E o Titi, eu apostaria, ao contrário de Paciência e do Dalbert, eu apostaria no Titi provavelmente liberado nesta semana, né? Então, se um lado a gente não deve ter Paciência e o Dalbert à disposição, a gente tem uma possibilidade, mesmo que, né, sem tanta propriedade, porque eu não soube da transição física, como ele está fisicamente, a gente pode ter o Atencio, enfim, eu fico meio assim com essa informação, se ele vai ou não, porque 30 dias é 30 dias, né? 30 dias é bronca. E, no caso, o Titi provavelmente liberado, e, no caso, Paciência e Dalbert aí, eu apostaria na improvável escalação deles. Preocupa, gente, para vocês aí, Karius não, Paciência, Dalbert, não preocupa, né? Tem Karius de volta, mas eu digo assim, no geral, né? Querendo ou não, tá fora de jogos importantes, Campeonato Pernambucano, domingo, enfim. Chamou a atenção, porque o Sport
o planejamento foi de cuidar muito, né, da parte física para minimizar as lesões, né? Por isso que o Sport rodou tantos jogadores, mas ainda assim, quando se inicia o principal campeonato, a gente tem aí pelo menos 5 peças com alguma dificuldade. O que preocupa mais hoje é a lateral esquerda, porque os nossos 2 laterais estão com problemas. O Cariús não pode jogar de forma alguma a final contra o Retrô, e o Dalbert, era mais seguro ele não jogar também. Vamos ser sinceros, para você meter um Dalbert contra o Retrô num jogo de final, eu preferia que poupasse ele para o Palmeiras e a gente encontrasse outra solução. O Alexandre Abrantes aqui, que está comentando no fim, mas ele... Sinceramente, eu acho que ele... Eu diria com certa propriedade maior que ele está fora também, Dalbert. Eu também, eu não colocaria de jeito nenhum ele no sacrifício no jogo desse. Mas não é nem sacrifício. A gente tem... eu acho que ele não tem condições mesmo para quarta-feira ainda. Mas se fosse para o sacrifício, eu não colocaria. Mesmo que ele tivesse condição para ir no sacrifício, eu não colocaria. Tem aí o Rafinha da base, como o Alexandre e alguns outros colocaram, que num time bem organizado, você coloca um jogador, você pode acontecer isso. Até em final da Copa do Brasil a gente já fez isso. Quem não lembra Nelsinho sacando o Luizinho e colocando o Diogo ali de uma forma, e a gente foi campeão da Copa do Brasil. Então, contra o Retrô, poderia colocar o Rafinha, ou até colocar o Chico de lateral. Surgiram opiniões de 3 zagueiros, mas a gente não sabe se 3 zagueiros o Sport treinou e liberar, colocar a Barleta de ala, colocar a Hereda do outro lado. Aí eu já não sei se o Sport treinou isso, mas seria uma formação interessante para a gente ter alternativa, mas eu acredito que ele vá no certinho ali, colocar Chico ou o próprio Lucas Cunha na lateral, a gente fica um pouco mais defensivo na esquerda, libera um pouco mais o Hereda na direita. O Corte do Sport está fazendo uma pergunta aí, sempre eu vou responder rapidinho para que ele está querendo saber sobre a questão de sócio, né? Com o trabalho da Bet Nacional, surgiram novos sócios, precisa surgir novo plano de sócio, Cortes, porque para quem está longe de Recife, qualquer resolução para você se associar passa muito pela secretaria do clube. Por mais que a gente do consulado ajude, por exemplo, anuidade hoje você não pode pagar ainda. Então, só quando forem lançados novos planos, que eu acredito que vai ser no dia seguinte do título. Uhum. Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Sport ganha na quarta, na quinta, lança o plano de sócio. É o marketing. Isso aí. Ali a janela de oportunidade para ter uma grande adesão provavelmente vai ser na quinta-feira. Então, a gente não tem ainda esse aumento, inclusive eu não tenho como ter essa informação, né? Até pelo LGPD, o Sport não pode passar esse tipo de coisa para mim, mas a gente vai ver esse aumento de sócio, com certeza, com o título e a possibilidade de se pagar a anuidade. O meu querido Edson e torcedor rubro-negro, essa situação que eu falei do DM, o que é que você acha aí? Eu posso só fazer mais uma intervençãozinha rápida? Claro. Porque o Davidson colocou aqui, ala não é lateral, não vamos ser ignorantes. Mas, Davidson, quando eu falo em jogar 3 zagueiros e colocar Barleta, fica subentendido que é ala, né? Aí você coloca ele de ala de um lado e Hereda do outro. Eu achei que você já tinha interpretado assim. Mas se não ficou claro, quando a gente joga com 3 zagueiros, quem fica ali do lado é o ala. Então não tem tanta a responsabilidade defensiva. Por isso, Barleta numa situação dessa seria interessante. A gente tem informações privilegiadas, né? Na sexta-feira a gente também falou do time reserva do Sport, que treinou. Deixa eu ver se está aqui à disposição agora. Se não tiver, eu falo... Vê o programa da SEM, não. Está aqui, não, a papelada. Mas o Sport treinou, falando dessa coisa de 3 zagueiros. O Sport não treinou com 3 zagueiros até então, nesse sentido, mas treinou com Nasson de lateral. Ele entra no segundo, durante o treino no lugar do Di Plácido, tá? Então, o Nasson aí está surgindo, né, provavelmente, ou testes, porque ele é zagueiro, também como lateral, para ver se ele se sobressai, porque se ele se sobressai nas duas, porra, é um bom, vamos colocar assim, um bom jogador para 2 posições. Não está aqui não, o time reserva que treinou não, mas sexta-feira eu falei tudinho aqui, o titular, reserva, provavelmente, enfim. Wendson, departamento médico, velho, a pauta do momento aqui te preocupa?
Claro, nos preocupa muito, né, a lateral esquerda do Sport, com a ausência do Cariús também, a provável ausência do Dalbert para esse jogo da final, mas como o Valfrido pontuou, o professor Pepa aí, ele tem algumas opções, tem o próprio Rafinha, né, que fez bons jogos no Campeonato Pernambucano. Claro que a gente sabe que a gente vai jogar com o Retrô, é um jogo decisivo, é uma final, mas seria uma boa grife aí, uma boa oportunidade para esse atleta. E também ele tem aquela opção, né, de colocar o Chico no lado esquerdo, de colocar o próprio Barleta, né, como ala, o jogador que já fez já se viu ao Sport nessa posição diante o Altos no segundo tempo de jogo, e claro que preocupa muito. Agora, o Sport, para o decorrer aí da temporada, como você já apontou, está ganhando o retorno do Atêncio, também do Tite Ortiz, são jogadores importantes para o elenco do Sport, e torcer para que o Dalbert aí possa também que o Dalbert possa estar à disposição do professor para ajudar o Sport aí no decorrer dessa temporada. Uhum. Beleza. Então, acabei de falar a questão do departamento médico. Vamos aguardar de toda forma, né? Porque a gente dá a notícia, mas nem positiva nem negativa, a questão é que cada um se garanta, né? Fazendo o seu trabalho, mas dentro do que eu falei aqui com relação aos jogadores que devem ficar de fora da partida, tá bom? A gente está falando agora também com as redes sociais, né? Já que a gente falou as notícias, vem aí para cá para o YouTube e vem dar moral para a gente. O Dêmito está dizendo aqui, Ala não é lá. Ah, já falou isso aqui. Dêmito, calma aí, Dêmito. Tu também, porra. Alexandre Abrantes, tem sim, Theo Santana, tem 2 ótimos laterais esquerdos na base, Rafinha e Cordeiro. E seriam importantes observar. Rafinha é um jogo grande. Rafinha que jogou nas 3 primeiras partidas, tá, do Campeonato Pernambucano. Então ele está inscrito. Jogou bem, inclusive. O Cordeiro jogou muito bem na Copinha São Paulo desse ano. A gente acompanhou aqui em São Paulo. Um jogador muito interessante. Então, eu acredito que seria uma boa oportunidade. A gente tem uma vantagem, a gente tem o resto do time aí muito sólido, um time que dá para ganhar do Retrô. Eu acho que seria uma boa oportunidade para o Rafinha, ele que jogou as 3 primeiras partidas. Inclusive, uma delas foi contra o Retrô, né? Só me engano, uma delas foi contra o Retrô. Até para o presidente do Retrô, né? Que ele fizeram um corte de uma fala dele, dizendo que ele ia vibrar muito com sendo campeão na ilha, tal. O que é absolutamente normal, não tem polêmica nenhuma, né? Fizeram o corte, o próprio lugar onde ele fez o corte, né? Colocou só essa parte. Eu peguei o mesmo corte e botei no ar. Aí ele me liga arretado. Eu tô querendo promover as custas de uma frase que foi descontextualizada. Aí eu disse, porra, eu peguei a frase que onde tu dessa entrevista, foi dada a entrevista, e tu vem reclamar comigo. Reclamar com a Gold, porra, não é comigo não. E não vejo nada de problema nenhum. O cara é dono do time, ele não vai querer ser campeão não, porque ele é esporte. Ele não quer ser campeão não. Vai ser vice, tá de boa ser vice contra o Sport. Não, normal. O que eu acho, eu botei, vê como é comunicação, né? Eu coloquei para promover o jogo, que eu acho que falta no futebol pernambucano, também no brasileiro, um pouquinho dessa rivalidade, mas sem violência. O cara que promova umas apostas, umas brincadeiras, um negócio todo. Pronto. Eu achei massa, mas foi aí. Eu disse, porra, vai reclamar com a Gold, que foi eu peguei cagado e cuspido e botei no ar aqui. Aí tu reclama lá e não dá mais entrevista pros caras lá, porra. Enfim, e a própria turma do esporte aqui curtiu o torcedor, né? Porque promove o jogo, né? E agora está mais do que promovido, que o esporte tirou esse empate, graças a Deus, do São Paulo e faz com que essa semana mude tudo. Algo mais a declarar, meninos?